Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui para mais um dia de aula. Hoje é dia 24 de junho, quarta-feira. Vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês de geografia e abram uma página 212. Vamos lá, todo mundo correndo para a nossa aula de geografia, página 212. Eu tenho uma imagem aí da cidade de Canarana, de Mato Grosso. Aqui tem bastante predomínio ainda de área rural, né? Bastante vegetação, árvores, algumas ruas, a maioria das ruas, né, de terra, ainda uma área rural aqui. Hoje nós vamos falar sobre a saída de brasileiros do país, ou seja, a imigração. Eu vou ler um pouquinho do texto e vou fazendo comentários que eu achar necessários aí para vocês, tá? Vamos começar? Cada vez menos podemos nos considerar isolados do mundo. No nosso século, as comunicações são muito mais rápidas e podemos nos conectar e viver além de nosso país. A gente pode se comunicar com pessoas do mundo todo. As aspirações por uma vida melhor, ou seja, o desejo de uma vida melhor e com novas oportunidades, tem levado muitos brasileiros a emigrarem, saírem do Brasil para irem para outros países em busca de melhores salários, uma moradia mais confortável, melhores condições na educação, na área da saúde também. Os países mais ricos, como Estados Unidos, Austrália e Canadá, por exemplo, são os destinos preferenciais dos brasileiros. Isso ocorre porque esses países oferecem mais empregos e melhor qualidade de vida. Lá? Então, página 213 agora, vocês vão ver, eu tenho um mapa aqui, né? Nesse mapa que fala sobre as imigrações brasileiras. Eu tenho aqui no centro do mapa o Brasil, vou mostrar vocês têm a de vocês, o Brasil e as pessoas saindo do Brasil para todos esses outros lugares, esses outros países em busca de uma vida melhor, uma melhor oportunidade de emprego, né? E também de adquirirem experiências de moradia, de aprender uma outra língua, da vivência, da cultura de outros países, né? Então vamos lá. A grande maioria dessas pessoas se fixam nas cidades e trabalham nos setores industrial e comercial, normalmente em funções de baixa remuneração. Muitos profissionais altamente qualificados estão integrados ao mercado de tecnologia, representando o fenômeno da evasão de cérebros dos países pobres para os países mais ricos que absorvem esse tipo de mão de obra. Então, o que diz aqui, né? Muitas vezes as pessoas vão para outros países e começam trabalhando em empregos com salário um pouquinho baixo. Depois eles vão se especializando em alguma coisa ou até trabalhando na área de tecnologia, desenvolvendo programas ou então instrumentos que facilitem o trabalho, e assim eles vão alcançando uma melhoria nesse salário que eles precisam, na verdade, para sobreviver nesses lugares, e que muitas vezes o custo de vida em alguns países é mais caro do que aqui, mas como oferece uma gama de outras oportunidades, as pessoas sempre acabam tendo essa curiosidade de morar em outros países, tá? Pois eu tenho essa gravura aqui dessa pessoa, né, com a bandeira do Brasil aí no peito, né? Não falta trabalho para os brasileiros no exterior. Vamos ver o que diz isso. Outros deslocam-se para países vizinhos em busca de terras mais baratas, como os brasiguaios, ou seja, são os brasileiros que estão no Paraguai. Vão para lá porque querem adquirir um grande espaço de terra para plantar, ou para fazer uma indústria, para produtos de consumo, para importar, exportar esses produtos e assim terem lucro nos seus negócios. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Brasil em busca de nova vida no exterior, mas esse número diminuiu para cerca de 2 milhões, sobretudo devido às crises econômicas mundiais. Então, ou seja, está difícil para todo mundo, no mundo todo, principalmente em meio a essa catástrofe que nós estamos vivendo nesse momento por causa da Covid-19. Na página 214, fala sobre as desigualdades de qualidade de vida, os ricos, os pobres, né, as desigualdades sociais. Vamos ver o que diz o texto.
Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza, nos vários setores de atividade. Essa riqueza é medida anualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, o PIB. Entretanto, sua distribuição é muito desigual no nosso país, como já vimos, né? Grande parte é uma parte carente da população, né? E a minoria são pessoas de poder aquisitivo, têm dinheiro, e outra parte pobre, outras pessoas passam fome, vivem na miséria, não têm onde morar muitas vezes. Bom, vamos lá. Por isso, em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, com a finalidade de, a cada ano, avaliar a qualidade de vida da população dos diferentes países. A nota obtida de 0 a 1, sendo que os melhores estão mais perto de 1, é dada segundo 3 pilares de qualidade de vida. Então, essa nota que se dá aí, né, nesse IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é baseado nesses 3 pilares aqui que nós vamos falar um pouquinho. O primeiro é a renda. O que é a renda? O salário, né? Considera-se a distribuição das riquezas pela população, dividindo-se PIB pelo número de habitantes e observando-se o nível de concentração dessa riqueza, que é o índice de Gini, ou coeficiente de Gini. Aqui fala muito sobre as diferenças sociais que nós temos, né? Muitas pessoas vivem em condições extremamente precárias. Esse foi o primeiro pilar, a renda. O segundo é a educação. Leva-se em conta o número de analfabetos e o nível médio de escolaridade. A educação é fundamental para o avanço no desenvolvimento dos países. Muitas vezes existem crianças, muitas vezes da idade de vocês, que não estudam porque precisam trabalhar, né? Lembra que nós já trabalhamos, já falamos sobre isso em sala de aula, né? As crianças que precisam trabalhar para ajudar no sustento de casa e por isso elas não frequentam a escola, né? Isso é absolutamente errado. Porém, tem muitas famílias que vivem em condições tão precárias que sobreviver é a grande luta diária da vida delas. Então, muitas vezes, todos os componentes da família trabalham da forma que conseguem para trazer o alimento para dentro de casa. Página 215 agora, eu tenho essas gravuras aqui, olha. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, nós já estamos quase chegando na atividade que eu vou passar para vocês na aula de hoje. O terceiro pilar importante é a saúde. A saúde abrange dados como taxa de mortalidade infantil, acesso a vacinações, médicos e hospitais. A ampliação de serviços médicos e a medicina preventiva são importantes para melhorar as condições de saúde da população. Bom, hoje, em se tratando de saúde, sabemos o caos que vivemos nos hospitais por conta desta pandemia, não é? E isso é mundial, não é só aqui no Brasil, né? Então, mesmo melhorando o setor da saúde, hoje nós temos uma superlotação nos hospitais, a falta de profissionais, mas vamos crer que isso vai passar, né? Em 2017, o Brasil ocupava a posição de 79º entre os 189 países analisados com IDH de 0,759. Observe que é essa média do país todo. Aplicamos os mesmos critérios aos estados da federação, observamos a desigualdade de condições de vida entre a população brasileira. Então, nós temos o IDHI, classificação nos estados brasileiros, aqui fala. Na parte habitacional, onde existe a parte de pessoas mais carentes, com poder aquisitivo muito baixo de vida, pessoas que têm condições muito assim difíceis de vida mesmo, precisam, além do seu trabalho, trazerem outro tipo de condição para sua família, que na verdade essa condição muitas vezes é mínima, tá? E nós temos a parte rica, né? A parte que tem dinheiro, a parte que tem assim, uma vida muito mais do que confortável, tem muito além daquilo que precisa para sobreviver, não é? Ó,
Assim, você observa que há lugares no nosso país que usufruem de uma qualidade de vida semelhante, por exemplo, a de países europeus, mas a qualidade de vida de outros lugares brasileiros se aproxima de países mais pobres. Nós temos classe baixa, média e classe alta, né? Então, a classe baixa é aquela que vive em condições muito difíceis, né? Eles têm um mínimo de condição de vida. A média é aquela que nós vivemos, temos uma condição, né, mais ou menos confortável, temos o que comer, muitas vezes temos onde morar, não é? Temos onde estudar. E a classe alta é aquela que desfruta de tudo que há de melhor aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora pedir para vocês a atividade da aula de hoje, que é o questionário da página 217, 218, 219 e 220. Por que eu estou pedindo esse questionário grande para vocês? Longo. Porque ele é simples para responder. Não tem respostas compridas nele. Então eu vou explicar. 217 diz assim. No censo de 2010, o IBGE registrou a evolução da população rural que mora no campo e da população urbana, que é a que mora na cidade, como podemos observar no gráfico abaixo. Então aqui, olha, o pessoal da zona rural é o amarelo, o pessoal da zona urbana é a verde. Vocês vão observar uma modificação muito grande, um aumento do gráfico da parte verde. Vamos ver o que isso significa. Agora respondam. Vamos lá. Atualmente o Brasil pode ser considerado um país urbano? Justifique sua resposta. Se você observar no gráfico, você vê que a parte verde que representa a população urbana cresceu demais. Então o Brasil pode ser considerado um país urbano? Sim. Vírgula, porque está lá justifique. Sim. Porque apresenta um crescimento da população nas cidades. Essa é a resposta, sim, porque apresenta um crescimento da população nas cidades. O 2. Segundo as informações sobre a população brasileira, classifique cada alternativa em verdadeira, você vai colocar V, ou falsa, F. Essa daqui você vai ler e você vai colocar para mim a sua opinião. Qual você acha que é verdadeira e qual você acha que é falsa. Questão 3. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Então tá. Produto Interno Bruto, PIB. Renda per capita. A distribuição de renda. Então a renda per capita é tudo aquilo que se conseguiu juntar e como ela foi dividida. Então alguém foi embora com o saco cheio de tudo que foi, né, arrecadado e deu um só para cada um. Explique o que é o Produto Interno Bruto. Essa daqui eu vou ditar a resposta para vocês. Tá? Então vocês anotem aí, é a medida da produção de riqueza pelo trabalho de sua população para determinar se o país é rico ou não. Então vou ditar de novo, ó. Explique o que é o Produto Interno Bruto. É a medida da produção de riqueza pelo trabalho da sua população para determinar se o país é rico ou não. Resolvi ditar essa questão para vocês porque lá fala sobre isso, né, o resultado do trabalho, mas eu resolvi colocar para vocês essa questão. Então vocês anotem aí direitinho, pausa o vídeo e volta na resposta A da questão 3 para você poder completar. B. Por que a distribuição de renda é desigual em nosso país? Por que vocês acham? Por causa da diferença das classes sociais? Pode ser uma resposta. O que mais? Por causa dos lugares que as pessoas habitam e das condições de vida que elas têm. O que vocês acham? Aí você vai colocar o que você acha, tá? Uma resposta pessoal. Questão 4. Observe a imagem que apresenta um problema de moradia típico das áreas urbanas. Aqui é, bem dizer, uma favela, né? Uma comunidade de casinhas de madeira. Olha só. As pessoas que estão aqui, muitas vezes elas não possuem um terreno, não possuem uma casa construída. Então elas constroem essas casinhas de madeira, né? Eu me preocupo muito, sabia? Na página 220, a última página, diz assim. Agora responda isso relacionado àquela figura lá atrás das casinhas de madeira. A. Qual o problema identificado? A falta de moradia. Essa é a resposta. Esse tipo de problema frequentemente surge nas regiões onde se instalou um grande número de pessoas. Vocês vão colocar
O problema é a falta de moradia, vírgula, devido à má distribuição de renda e à falta de emprego. Essa é a resposta. E a última questão de hoje, B. Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região, daquelas pessoas que moram ali? O que vocês acham? Nós podemos colocar mais oportunidades de emprego, vírgula, melhoria na educação, vírgula, melhoria na saúde, maior reconhecimento profissional, vírgula, etc. Aqui você vai colocar, além dessas coisas que eu falei, algo mais que você achar importante. Tá bem, pessoal? Se dediquem no questionário e hoje a nossa aula de geografia é só. Beijo!